Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Eu vou dar uma leve viajadinha, mas eu gosto de pensar que vai fazer todo sentido depois, tá? A gente escuta muito sobre o que a gente deveria estar fazendo, como que a gente deveria estar vivendo nossa vida, como ela deveria ser, mas ela não foi sempre a mesma coisa? Você tá bem familiarizado com ela, né? A gente tem uma visão hiper idealizada da vida dos outros hoje. Mas é porque a nossa, a gente já sabe como é, já é normal. Se você trabalhasse num parque de diversão, talvez nos primeiros dias fosse muito divertido. Mas depois de um tempo ia virar normal, ia virar parte do cotidiano. Toda aquela magia vai se tornando parte da sua rotina. Se a sua rotina vira normal, a sua vida se torna algo comum, por que com outras pessoas isso não aconteceria? Por que os dias delas, a nossa visão, são sempre tão perfeitos e ideais o tempo todo? Claro que existem fatores, sim, sociais e econômicos que vão influenciar em como a vida da pessoa é em termos de estabilidade. Dependendo de cada pessoa, da realidade dela, do nível de privilégio, as chances de uma, que a gente chama de vida ideal, aumentam, né? Mas é interessante pensar que, normalmente, o nosso normal não vai ser o normal do outro. Mas parece que tudo é melhor do que o nosso normal, que a gente quer porque quer escapar do nosso normal pra mergulhar na personalidade alheia, pra mergulhar no normal do outro e sentir o que a gente acha que iria sentir se a gente estivesse no lugar dessa pessoa. Olha, eu não tô dizendo que ter R$1 milhão não seria sensacional. Sei lá, tá viajando o mundo. Porém, o lugar que eu ocupo agora, com as necessidades básicas, acesso à água limpa, higiene, luz, alimentação, talvez seja o que outras pessoas estejam pensando. Talvez seja que uma pessoa lá no Rio Grande do Sul esteja rezando a Deus para que aconteça com ela, para que ela tenha acesso a essas coisas novamente. Quero tirar essa oportunidade para poder dizer que a gente precisa ajudar nas doações para o Rio Grande do Sul. E não precisa ser uma grande quantidade, não precisa ser algo instagramável. A gente não precisa ficar falando o quanto foi, como foi, quando foi, se foi o suficiente, se não foi, porque qualquer coisa já ajuda. Vai continuar um movimento que vai começar a pensar numa reparação para a situação de lá. Então tira o tempo para fazer isso, porque aquele dinheirinho que às vezes você vai gastar num mate, numa coisa que você não precisa, tem gente precisando, então por que não, né? Então sim, alguém pode sim estar desejando muito estar no seu lugar e você pode pensar, ai que saco, sabe? Eu não quero estar no meu lugar porque eu tô querendo estar no lugar do outro e é isso aí mesmo, sabe? Eu tenho total direito de reclamar da minha circunstância se é a única que eu conheço. E pode ser. Eu não tô querendo tirar seu direito de reclamar e nem de, sei lá, se frustrar com as coisas, não estar feliz, mesmo querendo muito estar feliz. E tudo bem, não dá pra magicamente solucionar todos os problemas do mundo e principalmente não ao mesmo tempo. Mas começar se resolvendo ajuda sim a perspectiva maior da coisa. E quando essas oportunidades vêm também de ajudar os outros, por que não? Por que não? Não precisa ser tão complicado, não precisa ser R$1 milhão. Ninguém tem R$1 milhão hoje em dia. Mas o que você tem pra dar? E isso vai muito além de doação, né? O que você tem a dar pro mundo que você habita. Independente dos avanços e buscas que você tá fazendo aí internamente pra procurar ser uma pessoa melhor, ou um indivíduo mais consciente, aqui vai a reflexão. E que fique claro, o que eu quero dizer com isso não é por que eu me culpo se a minha situação é tão privilegiada e eu não posso fazer nada sobre o mundo que eu habito. Eu acho isso, sinceramente, uma visão bem limitada, assim, que a gente acha um conforto em falar, tipo, tá vendo, eu não posso fazer nada, tipo, não tem nada ao meu alcance, o que eu vou fazer? Mas sempre tem algo ao nosso alcance pra gente fazer, então não é nesse sentido, mas por que a gente se culpa por não ter a vida do outro, é o meu ponto. Sim, é uma bosta se sentir mal na própria pele, é uma bosta ficar navegando essas 1001 questões de saúde mental que a gente tem mais do que nunca, que geram super empecilhos e que corroem a sua mente e podem até acabar com a sua vida. Meu ponto com essa reflexão é que eu acho quase cômico. É como se a gente se emburacasse num ciclo de insatisfação ou numa espiral e a gente passasse a parar de viver e começar a viver dessa insatisfação. Viver todos os dias voltado para o que não tá dando certo. Tô falando daquelas coisas que são super inalteráveis, que já são parte da nossa vida, mas que a gente ainda se surpreende, acorda um dia e fala, meu Deus, isso aqui ainda não mudou. E é claro que tem coisas que vão estar ao nosso alcance para mudança e eu acredito muito nesse pensamento, assim, que acho que pode ser dito como um pensamento positivo, mas eu nem acho que necessariamente é positivo ou negativo, eu só acho que mudança é possível, claro que é. Não em todos os casos, mas muitas vezes sim. Agora, por que a gente olha para as coisas que a gente não consegue controlar e as coisas inalteráveis sobre a nossa vida e a gente fica irritado e frustrado todos os dias pensando nisso? Por que a gente não se permite pensar sobre outras perspectivas, já que isso já é inalterável? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fútil, só pra ficar bem didático. Eu não tenho olhos azuis e eu nunca vou ter olhos azuis, então é como se eu estivesse acordando todo dia e ficasse, uau, eu não acredito que eu não tenho olhos azuis. Cara, vai se fuder, sabe? Você é muito feia por não ter olhos azuis. E aí, começa uma espiral sobre uma coisa que nunca foi a minha realidade. E que nunca vai ser. Eu nunca vou ter olhos azuis.
sabe? Não vou. Então, seria um pouco improdutivo, né? Eu ficar todos os dias me lamentando que eu não tenho olhos azuis. Por mais que isso seja muito importante pra mim, né, teoricamente, dentro desse exemplo, será que vai me levar a algum lugar? Algum lugar que seja realmente produtivo ou positivo ou benéfico pra mim e pra minha saúde. Não tô direcionando essa reflexão pra metas e sonhos porque quem vai dizer o que é sonhar certo, o que é sonhar errado? Pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Mas, às vezes a gente coloca uma expectativa lá em cima do que deveria ser a nossa vida. A gente cria uma imagem perfeita sobre todos os extremos mais positivos possíveis e mais inalcançáveis e a gente se destrói em cima disso. Eu acho que a gente coloca umas coisas assim, principalmente numa era que tá tudo tão superficial. Eu tenho que ser mundialmente reconhecido ou eu sou o cocô do cavalo do bandido. É tipo assim... Uau, que diferença isso. Acho que reflete muito nesse mundo profissional hoje em dia, onde todo mundo também quer ser famoso e quer ser reconhecido. Acho que tem essa versão do glamour, assim, de tipo, caramba, a gente vai conseguir ficar rico da noite pro dia. Então tá todo mundo meio desesperado em ficar rico da noite pro dia e começa-se essa busca por algo que não só é financeiro, mas que tenta preencher um vazio também. Quando a gente se acostuma a viver ou no 8 ou no 80, tudo é um lixo, a pior bosta que você já viu, ou é a melhor coisa do mundo. Mas poderia ser um pouquinho melhor ainda. Poderia ter sido 100. Por que não foi 100? Por que foi 80? Não entendi. Sou eu o problema, então? Vira uma espiral extremista de vazio, que na verdade alimenta o vazio, se você já tem um, ou estimula esse lugar do vazio. Quando é que fica bom? Quando é que tem alguma coisa que faça? Porque realmente assim a gente não tem vontade de nada, né, eu acho. E eu posso dizer porque eu vivi muito nos extremos por muito tempo. Então eu realmente não tinha vontade de nada, de fazer conteúdo, de perseguir nenhuma carreira, de nada. Porque era impossível agradar a minha cabeça autocrítica. Quando a gente se condiciona ou é condicionado a achar que nada que a gente faz é bom o suficiente, é um jogo sem bola. Essa reflexão toda me veio porque eu aprendi a colocar sobrenome nas minhas circunstâncias. Ou seja, uma circunstância é o céu é azul. Isso é um fato, na verdade, não é nenhuma circunstância. Mas o fato do céu ser azul e não laranja, que é a minha cor preferida, significa então que eu não tenho controle sobre nada na minha vida e eu vou morrer sozinha. É tipo, de onde veio todo esse subtexto, todo esse sobrenome do medo, que o medo era eu não ter controle das coisas. Tipo, torna tão profundo e tão complexo que sufoca, né? E aí parece que até meu corpo respondia isso quando eu falava, tô na merda. Meu corpo já baixa de energia, mau humor. E é claro que tinham dias que eu realmente estava na merda, mas tinham dias que eu comecei um pouco equivocada, ou teve alguma inconveniência e eu já assumia que aquele ia ser o pior dia da minha vida. E realmente ficava difícil melhorar, se eu já tinha colocado isso na minha cabeça. Isso não é pra dizer pra gente não processar as coisas difíceis. É pra gente sentir, é pra gente validar, é pra gente processar. O ponto é dar nome e parar por aí. É medo? Ok, é medo. Eu vou sentir esse medo. Vai ser desconfortável, vai ser uma bosta, vai ser difícil pra caramba. Mas eu vou sentir esse medo. E o nome disso é medo. Acabou, sabe? Não é o medo, e porque eu senti medo eu sou fraca, e porque eu senti fraca eu fico ansiosa. Então, além da gente adicionar os sobrenomes aos fatos, né? A gente coloca um caminhão de culpa em cima, um caminhão de sentimentos mais difíceis ainda. E vamos lá, a gente tá falando de ser um indivíduo decente há 10 minutos atrás, então claro que a gente vai pensar, se eu tô sentindo culpa em relação a isso, será que tem fundamento? Mas analisar os fatos é importante, porque às vezes a culpa mostra pra gente coisas importantes. Então sentir culpa por sentir culpa, sentir ansiedade por sentir ansiedade, não leva a lugar nenhum. Agora reconhecer, tá, eu senti culpa por isso? Não tem sentido aqui. Eu realmente não precisava sentir culpa. Por que eu tô sentindo culpa? Ou aqui eu precisava sentir culpa. Eu preciso me responsabilizar por algo. Eu preciso pensar sobre as minhas ações. É tudo uma reflexão. É tudo uma constante questionamento que já deveria ser meio natural, mas a gente fica se atormentando, se martirizando. Então é como se a gente virasse o nosso próprio torturador e a gente ajudasse, né, essa pessoa que nos martiriza a fazer mais. Reconhecer que existem fases é muito importante. Existe a fase que vai ser mais leve, que vai ser mais energética. Existe uma fase que vai ser mais baixa de energia, que não vai ser tão interessante. Existem fases que vão ser um pouco dos dois, que vão ser mais extremas, mais difíceis, e algumas vão ser mais tranquilas. Não é sempre tudo que faz sentido, ou nada nunca faz sentido. A gente tá excluindo todas as outras milhões de possibilidades. A mensagem do episódio não é pra invalidar você. Acredite, eu sei como é terrível ficar vivendo nos extremos e principalmente sentir que você não consegue mudar essa circunstância sobre você. Mas, felizmente, nesse caso é possível, porque, acredite, se eu fui uma pessoa que saiu da forma que eu vivia e comecei a viver de outra forma, e eu achei que era impossível,
você com certeza consegue também. Eu tenho certeza. Existem situações difíceis, existem traumas inimagináveis, existem trilhões de coisas que a gente não gosta sobre as circunstâncias da vida. Se deixa respirar, se deixa recomeçar, se deixa questionar as coisas, se deixa pensar, se deixa decidir, ou esperar pra decidir, ou ponderar, ou replanejar. Para de ser seu próprio torturador, tá? Nem tudo é 8 ou 80, existem milhões de números possíveis. Literalmente. Muito obrigada por assistir mais um episódio de Sinceramente. Eu espero que tenha feito sentido como sempre. Você pode me seguir no @sinceramente_pod no TikTok ou no meu Instagram, @solcortegiano. Se você quiser deixar uma sugestão de tema, você tem sempre essa opção, ou mandar uma DM com uma crítica construtiva ou uma sugestão de tema também. Eu te vejo quinta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. É 6 da manhã, tá? Às 6 da manhã nas plataformas digitais de ouvir e no YouTube, às 6 da tarde. Ok?